Graça e paz. Lucas capítulo 24, a partir do 13, fala de dois discípulos do caminho de Emaús que vão conversando a respeito da morte de Jesus. E Jesus aparece no meio deles, eles estão com os olhos como que fechados, não conseguem identificar que é Jesus. E Jesus pergunta: o que é que vocês vão conversando entre vocês? E eles dizem: tu és peregrino em Jerusalém, não sabe dos últimos acontecimentos? Jesus, homem poderoso em palavra diante de Deus e diante dos homens, como os sacerdotes e autoridades de Israel o prenderam e mataram. E Jesus vai conversando com eles e diz: honestos e tardios de coração, não convinha que o Cristo padecesse todas essas coisas e depois entrasse na sua glória? E aí Jesus começa a explicar desde o Velho Testamento sobre os profetas, e eles vão andando e ouvindo tudo aquilo. E quando chega na aldeia que eles iam entrar, Jesus faz como se fosse continuar. E eles dizem: entra, porque já vai escurecer, o sol já declinou, entra e fica conosco. E Jesus entra, e ao sentar e partir o pão na mesa, os olhos deles se abrem. E aí eles dizem um para o outro: verdadeiramente ressuscitou. Não ardia o nosso coração quando ele vinha nos explicando as Escrituras? E aí voltam para Jerusalém e anunciam para os irmãos e dizem: verdadeiramente ele ressuscitou e apareceu a nós. Caminho de Emaús. Caminho de Emaús é uma lição para nós. Esses discípulos esperavam que Jesus fosse aquele que ia fazer uma guerra armada e tomar o poder e se estabelecer como foi Davi, um rei. E quando eles não verem aquilo concretizado, eles se decepcionam e vão para um lugar de esconderijo, vão para um lugar de fuga. E as nossas vidas não é diferente disso, queridos. Quando nós temos algumas decepções, algumas dificuldades, nós temos a tendência de procurar o nosso Emaús. Todo ser humano ele tem um Emaús. Às vezes o Emaús é um cantinho para chorar, às vezes para alguns homens é pescaria, às vezes para alguns outros é ir para a roça, para um sítio, ir para um lugar secreto, né? O caminho de Emaús, às vezes é um lugar de fuga, ou tentativa de fuga da realidade vivida decepcionante no momento. Caminho de Emaús. E esses discípulos, eles estão conversando sobre aquilo entristecidos. E Jesus podia ter aparecido, se ter identificado logo como Jesus, ter mostrado as mãos furadas. Mas Jesus vai ouvindo, né, aquilo que eles vão conversando. Jesus vem lado a lado conversando. E o interessante é que havia uma insatisfação no coração deles, por conta de uma esperança não cumprida. E Jesus aparece a eles, e Jesus ele podia abrir logo o jogo, mas Jesus vai conversando e vai explicando as Escrituras. Jesus vai dizendo que era necessário passar por tudo aquilo para se cumprir as Escrituras. Isso fala de um Deus de relacionamentos. Não é um Deus que vem e que diz: o que você precisa? Você precisa de dinheiro para pagar o aluguel esse mês? Toma e vai embora. Né? O que você precisa? Você está sentindo uma dor na perna? Seja curado e pronto, segue sua vida. O que você precisa? Você está triste? Recebe alegria e pronto, não. Mas fala de um Deus de relacionamento, assim como no jardim do Éden, todos os dias na viração da tarde, o Senhor vinha conversar com Adão, conversar sobre o dia dele, trazer instruções, ouvir Adão. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Isso fala de paternidade, isso fala de amizade. Jesus diz para os discípulos: já não chamo mais vocês de servos, mas de amigos, porque tudo aquilo que o Pai me mostrou, eu vos dei a conhecer. Então, nosso Deus é um Deus de relacionamento. E outra lição que nós aprendemos é que existe esperança para quem espera em Deus. Ainda que as coisas não sejam realizadas da forma que nós queríamos, todavia o Senhor, ele aparece para falar conosco. Então, querido, está com dificuldades, está com luta, mas ouça Jesus.
Às vezes Jesus está falando, mas não de uma forma que entendemos. Às vezes nossos olhos estão encobertos, mas isso não significa que o Senhor não está conosco. Os olhos deles estavam encobertos, mas o Senhor estava com eles. O Senhor estava andando com eles, falando com eles, até a hora que os olhos deles se abriram. Vai chegar o momento que o Senhor vai abrir os nossos olhos e que nós o veremos face a face, como Ele também nos vê. O Senhor sempre se revela para quem tem sede dEle, para quem ama a justiça, para quem está entristecido, mas querendo Deus acima de todas as coisas. No nosso Emaús, na nossa tristeza, na nossa decepção, o Senhor vai aparecer e vai abrir os nossos olhos e vai mostrar que Ele está no controle. Até as perdas fazem parte de um controle do Senhor sobre todas as coisas. Ele diz: convinha que o Cristo padecesse todas essas coisas para entrar na sua glória, né? A glória do Senhor às vezes está escondida em momentos dolorosos. A glória do Senhor às vezes está escondida num momento que parece perda e final, mas o Senhor está no controle. Deus te abençoe, graça e paz. Se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem para abençoar outras pessoas, deixa o seu like. Paz, paz, paz.